voltando, dando continuidade à resolução de outro exemplo, a gente tem um problema. Escrever na tela uma sequência de números, com uma função recursiva, na ordem crescente e outro em ordem decrescente. E aí eu tenho que considerar o limite inferior a 1. Se eu digitar lá, e o limite superior vai ser informado pelo usuário. Então, se eu informar lá número 5, a ordem crescente ele vai de 1 a 5. A ordem decrescente vai de 5 a 4. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui. Então, qual vai ser o meu caso base? Se ele tem que chegar em 1 em ambas situações, eu tenho que informar aqui, ordem crescente primeiro, se o n for igual a 1. Se for só o número 1, vai retornar quem? 1 ou n, né? Então, esse é o caso base. Se eu digitar o número 1 só, vai ser ele. E se eu digitar 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar minha função ordem crescente. Esse 2 ele vai ser decrementado. Mas preste atenção. Ordem crescente, número 2. Número 2, n é igual a 2? Não, ele vai vir para cá. Ele vai decrementar aqui. Vai voltar, não é nem retornar, porque eu pensei nessa função como void. Ele não retorna o n aqui. Na verdade, eu tenho que imprimir o n. Vou colocar um espaço aqui para não ficar junto. E esse retorno aqui, como é void, ele não retorna nada. Só que eu tenho que retornar para a função que chamou. Né? No caso, eu tenho que dar um return aqui. Certo? Esse return, ele... Ou esse return, ou botar o else aqui embaixo. Fica a critério. Funciona também com else. A gente pode até testar no final, sem return. Pronto, se for 1, ele vai imprimir. Pronto, a ordem crescente é 1 mesmo, acabou a ordem. E aí, deu certo. Se for 2, 2 é igual a 1, não, ele vai vir para cá. E eu não tenho que mostrar o 2 aqui primeiro, eu tenho que mostrar o 1. Então ele vai ordem decrescente 2 menos 1, 1, ele vai entrar aqui. Depois ele retorna, vem para cá. Quando ele vem para cá, ele tem que mostrar o 2. Lembra que na chamada de uma função recursiva, ele guarda as instâncias daquela chamada? Então, nesse momento que eu chamei aqui, eu tinha o n igual a 2. Quando ele volta ali, o n aqui continua sendo 2. Ó. Então, se eu imprimir n aqui, embaixo, depois de ordem decrescente, o que vai acontecer? Ele vai imprimir da instância de ordem crescente o número 2. E assim, quando for com 4, com 5, ele vai imprimir aquela instância naquele momento. Só que ele só vai imprimir depois que essa função for chamada. Então, ele chamou aqui a ordem decrescente, foi para lá, opa, imprimiu 1. Aí ele volta, imprime o 2, depois ele vai imprimir o 3, depois imprime o 4 e o 5. Beleza? Então, é basicamente isso. Ordem crescente. Vamos ver como é que está a solução. Se está faltando algum ajuste, não sei se está faltando voltar ali. Limite, informa o número, limite superior. Vou informar o 2, para a gente testar 1, 2. Beleza. Vou informar agora o 5, para ver se está de acordo. Então, a segunda vez que eu compilo, ele está demorando. 5. E foi também. Aqui eu não preciso retornar, porque é void. Se eu não quisesse usar esse return aqui, eu teria que usar o else, porque senão ele ia ficar toda hora aqui em ordem crescente, né? Chamando sucessivas vezes, em determinado número de vezes, ia ser loop infinito. Então, se eu fizer com else aqui, também funciona. Duas soluções aqui para o ordem crescente. Pode ser assim também. Se eu não fizer, se eu tirar o else aqui, isso aqui fica sendo loop infinito. Vamos lá conferir? Porque toda hora ele vai chamar o ordem crescente e vai ficar sendo loop infinito. Então, 5. Travou já, ficou loop infinito, cancela. Então eu tenho essas duas soluções e eu vou preferir essa mais elegante aqui, usando o return, sem o else, e aí ele está funcionando também. Certinho? Detalhe, vamos para a próxima agora, ordem decrescente. Vou copiar aqui. Eu já tenho essa chamada aqui também, viu? Ordem crescente, eu tinha comentado aqui o ordem decrescente. Ordem decrescente, vou colocar aqui.
ordem decrescente. E o que eu preciso mudar na ordem aqui? Vamos simular com o número 2. 2 é igual a 1? Não. Opa, mostra o 2 aqui já. Então é só inverter essa impressão aqui, ó. Quer ver com 3? 3 é igual a 1? Não. Ele vem aqui, imprime o 3 e chama aqui 3 menos 1, 2. 2 é igual a 1? Não. Ele vai imprimir o 2. 2 menos 1, 1. 1 é igual a 1? É. Imprime 1 e retorna. E ele imprimiu em ordem decrescente. Só isso. Insira o número 5 novamente. Ordem crescente, ordem decrescente. Bem simples, né? Essa questão é interessante para vocês perceberem exatamente isso que é essa volta da função recursiva, né? Quando ele já vem aqui, ele já imprime, aqui ele imprime somente na volta. E somente isso faz com que ele imprima em ordem crescente e caia em ordem decrescente. Vai ter algumas questões assim para vocês fazerem também, prestar atenção. E aqui eu teria outras soluções para fazer também com string, não cabe aqui comentar, mas vocês prestar atenção se tiver retorno, aqui tem que ter o retorno, né, como a gente fez na questão de potência, certinho? É isso, bons estudos e até mais.